Bom, nós vimos na última aula, tá, as chamadas, né, leis voltadas para termociência, né? Nós vimos falando, né, lei da conservação da massa, inclusive nas 9 aulas, tá, que estão gravadas, tá? E hoje nós vamos ver a segunda lei de Newton. Tá? Primeiro eu vou fazer vocês sentirem a lei de Newton. Foi o que o Newton sentiu. Tá? Então eu vou fazer perguntas, tá? Por favor, podem responder, tá? Que é o seguinte: quando você está estudando, né, no seu curso de engenharia, de química, né, você sempre ouviu falar o seguinte: qual a lei de Newton? Não fala nem a segunda. Qual a segunda lei de Newton? Imagine que você está no aeroporto. Está no aeroporto. Aí, suponha, é melhor um barco, pronto, para você enxergar. Você está aqui no porto, aí tem um barco. Você está parado. O barco, ele tem uma aceleração em relação a você, né? Aí tem uma pessoa no barco, né, ou no navio lá e tal, que tem uma aceleração em relação ao barco. E essa pessoa tem uma aceleração em relação a você, pô. Então, 3 acelerações. 3. Concorda comigo? Quando você fala que F igual a MA, né, me dá o direito de perguntar qual o A. São 3, pô. Não é? Por isso está errado. Ah, tá, mas eu quis dizer uma coisa, dizer outra. Então olha só. Ó, aqui eu tenho, tem nada de resultante, pô, nada disso. Aqui, ó. Aqui eu tenho um referencial XYZ. Tá? Você está parado no cais do porto. Aqui você tem um referencial móvel. E aqui você tem uma pessoa caminhando. Então eu tenho, aqui, tá vendo aqui, ó? É o barco em relação a você. Aqui, é a pessoa em relação ao barco. E aqui é a pessoa em relação ao referencial. Então eu tenho uma aceleração, chamada de R2 pontos, tá? Vou ter uma outra aceleração, que é ρ2 pontos, e vou ter uma outra aceleração, que é o R2 pontos. Então, meu R, meu vetor posição, é a soma desse vetor posição R, mais esse aqui. Quando eu derivar 2 vezes, eu tenho as 3 acelerações. A lei de Newton fala o seguinte: o somatório das forças que atuam sobre um corpo é o produto da massa pela aceleração em relação ao referencial inercial. Ponto, acabou. Então o que o Newton fala, que é o seguinte, o somatório das forças que atuam sobre o corpo é a massa. Qual a aceleração que eu vou usar? R2 pontos. Porque é essa aceleração aqui em relação ao referencial inercial. Aqui, é o meu referencial inercial. Se eu aplicar a lei de Newton tendo essa aceleração, eu vou errar. Se eu aplicar a lei de Newton em relação a essa aceleração, eu vou errar.
que não foi isso que o Newton disse. O que eu falei? Lei, convenção, não tem conversa. Ou você aceita ou não aceita. Ah, eu não aceito. Escreve um paper bem escrito, tá? Lança na comunidade científica e vai discutir com a comunidade científica, pô. Eu só não entendo como que a aceleração depende do diferencial. A aceleração é sempre a velocidade por segundo. Então, independente se eu estou dois corpos em movimento, e cada um com a sua devida velocidade e aceleração... As duas em movimento, presta atenção, elas vão ter uma aceleração em relação a alguma coisa fixa, não vão? Entendeu? É essa aceleração que você vai aplicar a lei de Newton. Essa parte eu entendi, eu só não achava que a aceleração era dependente de um referencial. Repara, repara só. Peraí, só um minutinho. Você está dentro... Ótima pergunta, tá? Geralmente, em toda palestra, né, na televisão, né, a pessoa está sendo entrevistada, ela fala assim, excelente pergunta, porque ele sabe a resposta, né? Entendeu? Então, excelente pergunta, certo? Imagine fisicamente mesmo, tá? Vamos pegar esses transatlânticos, tá? Você começa a correr no transatlântico, certo? Mas ele está se movendo. Você tem uma velocidade relativa em relação entendeu? Em relação ao lá. Porque se nós dois tivermos o mesmo movimento, ele está parado. Exatamente. Mas aí que está. Mas se você e ele, se você estiver sentado num banco, dentro de um transatlântico desse aí, e ele estiver com aceleração, a força sobre você vai ser em relação ao referencial inercial. Isso é uma coisa simples, que você não pode, aquilo que eu falei, não pode discutir, pô. Posso fazer uma pergunta? Pode, não deve. Pertinente é o que eu estou falando. Cada uma dessas acelerações aí estão vinculadas a um vetor força, certo? Não tem nada, só um minutinho. Não, você está falando coisa que não é. Elas não estão vinculadas a uma força, presta atenção. Eu estou olhando para a aceleração, tá? O que está vinculado à força, né, vinculado à lei de Newton, é massa pela aceleração. Continua. Só, eu tenho que corrigir, entendeu? Perfeito. São independentes. Quando anteriormente citei força resultante, tá. Para dizer... Ué, tá, fala. Citei força resultante, eu supus que essa força resultante tinha como decorrência um vetor de aceleração que era esses somatórios aí. Por isso que eu falei... Não, peraí. Eu falei que não. Olha só. Presta atenção. Eu tenho várias forças, um conjunto de partículas aqui, tá? Se movimentando segundo o referencial móvel. Eu tenho força resultante, não tenho? Eu tenho um conjunto de partículas aqui, né, no caso, né, associada a esse movimento aqui, ó. Então tem força resultante também? Não. Então quando você fala força resultante, eu te interrompi, porque você tem que especificar essa força que atua sobre as partículas. Vai ser igual a massa de todas as partículas vezes a aceleração em relação ao referencial inercial. Ponto. Acabou. Entendeu? Por isso que quando você fala, aí pior, né? Você falou que eu falei, aí é pior ainda, entendeu? Eu não falei isso, entendeu? Eu te cortei, entendeu? Pensa junto comigo, ó. Não, pensa para ajudar. Nós vamos usar isso aqui em mecânica dos fluidos, agorinha mesmo. Tá? Então já sabe que a lei de Newton tem que ser escrita, falada corretamente. E não, se vai qualquer corredor, eu falo assim, vai qualquer corredor. Qual é a lei de Newton? F igual a MA. Peraí. Vamos devagar, certo? Porque esse F igual a MA está esquisito. E que todo mundo fala. Tá bem claro então? Tá bem? Fala.
esse exemplo é considerando uma pessoa que está parada, um barco, um navio e uma pessoa dentro desse navio caminhando. Isso. Caso eu fosse não considerar esse último elemento, essa pessoa caminhando no navio, se eu fosse só considerar o navio aqui, ó, dentro e a pessoa parada, aí seria o Rzão? Exatamente. Exatamente isso aí. Porque é uma combinação de efeitos. Tá entendendo? Eu estou pontual. Tem a lei de Newton aplicado a um conjunto de massazinhas, aí no sólido. Por isso que nós vamos usar também aqui, talvez eu passe como homework, o chamado centro de gravidade. Você substitui todas as massas num ponto. Aí você trabalha naquele ponto representando, certo? Aí você trabalha no centro de massa, mas não é o caso aqui. Tá bem claro então, gente? Tá bem? Agora olha só. Olha que interessante. Vou começar a dominar aquilo que eu falei. A minha preocupação, o que é? É a preocupação experimental. O que é a preocupação experimental? Você sente e depois entra a matemática. Sempre vai ser assim. Então olha só. Vou apagar aqui. Uma outra coisa que eu queria falar, para quem chegou depois, é que ontem, um amigo meu, né, ligou e falou: professor, sabe quantos views o senhor tem no teu canal? Fialho Thompson, Carlos Thompson. Eu falei: 132 mil, eu levei um susto. Eu não gravo pensando em views, né? Porque tem views que a pessoa fala: dá um like aí, assim, né? Se inscreve, aperta o sininho. Eu nunca fiz isso. Tem mais de 800 vídeos gravados. Aí ele falou: você não faça isso. Pede no final para a pessoa compartilhar, comentar, né? Para o seu canal ficar forte. Tudo bem. Então agora, né, eu estou pedindo a vocês, você espalhe isso aí, entendeu? Para eu chegar a 1 milhão de views aí, tá? Então, dá um like, compartilha, inscreve, comenta, entendeu? Mas comenta legal, porque se for... Hein? A sua última aula foi na aula passada, já está com 48, é assustador. Mas o senhor tem monetização em cima disso. O senhor não... Então você vai me ensinar como é que ganha dinheiro. Então vamos lá. Sério? Então você vai me ensinar, porque até agora eu não pensei não. Então vamos lá. Obrigado. Imagina, tem uma nota lá. Sinceramente, eu levei um susto, Então olha só, presta atenção aqui.